nossa aula vai ser mais focada nesse capítulo do Swain, que é o 43, onde ele fala de enfermidades do tipo B. Então, a gente tem um conceito, né, sobre síndrome B. Todos já têm essa noção, né, que se fala dos reumatismos, das dores, dos desconfortos, das síndromes reumáticas. Eu quero trazer hoje para vocês essa visão do Swain, perdão. A gente vai passear um pouco sobre ele. E aí, para começar, o Imperador Amarelo pergunta: como ocorre a enfermidade do tipo B? E aí o Tibo responde: quando as energias perversas do frio, do vento e da umidade atacam ao mesmo tempo se misturando, vão se combinar para formar a enfermidade B. Quando houver ênfase do vento, chama-se artralgia migratória. Quando enfatizada pelo frio, chama-se artralgia do tipo frio. Quando enfatizada pela umidade, chama-se artralgia adversa. Ou seja, como eu comentei com vocês, né, logo no começo, vocês veem isso na parte suas na aula de reumatologia, né? Então ele vai falando aqui das artralgias, né, das dores reumáticas, as dores nas articulações principalmente, né, os problemas articulares. E aí, o que ele fala aqui, ó, quando as energias perversas, ou seja, vento, frio e umidade, atacam o corpo, e aí ele fala um pouco diferente, né, que ele fala atacam ao mesmo tempo. Obrigatoriamente eu preciso ter as três energias ao mesmo tempo atacando para formar um bi? Não. Mas, olha o que ele fala aqui, ó, vão se combinar. Então, é muito comum que a gente tenha o quê? O vento carregando o frio ou a umidade. E aí, essa mistura vai se combinar. Então, normalmente, a gente pode ter artralgia migratória, ou seja, artralgia de vento, artralgia de frio, artralgia de umidade. Mas, eu também posso ter um vento frio, um frio umidade, um vento calor, que também vai formar o bi. Tá? É mais comum que a síndrome bi venha a partir de vento, frio e umidade. Podem juntar os três, podem estar isolados, podem se associar diferentemente, tá? Mas aí o que ele fala aqui, ó, quando tiver ênfase, tá? Então, obrigatoriamente, o que ele está falando aqui nesse trecho? Que ele tem que ter a mistura dos três, ou seja, é uma fraqueza, algo local, depois a gente vai ver lá, eu trouxe algumas dicas do Maciosser sobre isso. Então, ele fala assim, ó, quando eu tenho os três patógenos se acumulando, e carregando e levando para algum lugar, ou seja, para algum nó, para alguma articulação, isso vai se condensar ali, e aí quando ela tiver uma ênfase, uma preponderância de algum dos três patógenos principais, ela vai ser direcionada, ela vai ser caracterizada como. Então eu posso ter uma síndrome bi, tá, mas essa síndrome bi é do quê? Ela é de frio? Ela é de umidade? Ela é de vento? Eu posso ter uma associação de vento-frio, de vento-umidade, de frio-umidade? Posso. Eu posso ter diversos tipos de síndrome B. E aí, o que vai diferenciar? Exatamente o que cada coisa diferencia, né? Então, se eu tiver uma síndrome B de vento, olha o que ele fala aqui, ó. Ela é migratória. Ou seja, ela não acontece somente naquele local. Ela é daquele local e migra para outros. Então, ora está em um lugar, ora está em outro, ou começa no cotovelo e estende até a mão, começa no ombro e sobe, desce para o braço, sobe para o pescoço, irradia, ou seja, ela migra. Então, dores articulares, artralgias que têm essa característica de migrar, de ir para outro lugar, se deslocar, elas têm uma preponderância, uma ênfase do vento. Enquanto que, se ela for enfatizada no frio, vocês lembram que o frio, ele para. E aí a dor de frio, ela tem uma característica, que ela é pontual. Certo? Então é aquela dor no
local, aquela dor que não sai dali, parece que está furando, apertando, incomodando aquele lugar. Ela não migra, ela não se espalha. E aí, por ser frio, uma artralgia do tipo frio, o que vai ter? A hora que eu toco o local, ele é mais gelado, ele é mais frio do que o resto. Pode ser que eu tenha, por exemplo, uma bi atacando aqui canal de intestino grosso, então IG11, região de IG11 lateral, vai ser o epicôndilo lateral, vai estar gelado, enquanto que o medial não. Pode ser que eu tenha isso. Então, lembrem-se de diagnóstico. Eu preciso diagnosticar a síndrome que está acontecendo. Ah, é uma síndrome bi. Gente, isso é muito amplo, tá? Então, eu preciso caracterizar. E aí ele fala aqui, ó, quando é enfatizada pela umidade, uma artralgia adversa. E aí, qual é a característica da umidade? Não é o peso, né? Sensação de peso, sensação de não ter movimento, de não ter. Então, é um desconforto muito maior do que uma dor. É aquela dor em parestesia, que a pessoa quase não sente, sente como se estivesse pesado, como se não tivesse mobilidade. Mas não é uma dor especificamente como se fosse do frio, como se fosse do vento. Tá? Então, elas vão ter características específicas para cada uma dos tipos da enfermidade bi. Mas aí, como elas acontecem? Pela invasão do perverso. E aí, quero trazer uma informação para vocês. Se o perverso invade, o que é que está acontecendo no local? Eu tenho uma deficiência do quê? Daquele que vai proteger. Certo? Então, normalmente, não é sempre, mas normalmente, uma síndrome bi está associada a um desgaste. Então, ela pode ser local. Por exemplo, eu trabalho na fábrica pegando lápis, colocando lápis, pegando lápis, colocando lápis. Olha o movimento repetitivo do cotovelo. O que acontece? Com o tempo, o ti desse local vai se esgotar e a possibilidade de ocorrer uma invasão ali é muito maior. Então, eu tenho essa possibilidade, ou seja, eu desgastei o ti local, ali está fraco, eu posso estar tendo invasão, ou seja, tentativa de invasão no corpo inteiro. Só que o corpo está forte, mas aquele local está fraco. Então, ali pode se instalar uma síndrome bi. Ok? E aí o Imperador Amarelo continua. Alguns perversos da doença bi ficam retidos nos 5 órgãos sólidos e nos 6 órgãos ocos. Qual energia faz isso? E aí o Thibaut responde. Os 5 órgãos sólidos correspondem aos tendões, canais, músculo, pele e osso. Quando o perverso fica retido na posição corporal, que corresponde a determinada víscera e não for removido por um longo tempo, irá fazer com que a víscera fique debilitada. Então, olha só o que ele está falando. A gente costuma dizer de artralgia, né, para síndrome bi. Ou seja, é reumático, é articular. Olha o que ele está falando aqui. Um bi pode estar alocado num tendão, num canal, no músculo, na pele e no osso. Ou seja, qualquer invasão de uma mistura ali dos patógenos que fiquem instalados no tecido, eu posso considerar como uma síndrome bi. É uma síndrome de obstrução. Né? O bi, ele representa isso, obstrução, está obstruído, está parado. Por isso que a gente costuma dizer que síndromes de dor têm uma relação com o bi. Porque se está parado, não tem fluxo, se não tem fluxo, tem dor, certo? E aí ele fala assim, ó, quando esse perverso fica retido na posição corporal, ou seja, tendão, ou canal, ou músculo, ou pele, ou osso, ou seja, é externo, né? A invasão vem do externo. Então, quando o perverso fica retido nesse externo, ele vai estar lá no externo, beleza, mas se ele não for removido por um longo tempo, ou seja, ele persiste ali. Então, olha o que eu estou falando do tempo, da repetição, do enfraquecimento. Ou seja, eu estou tendo impacto ali, volto ao exemplo lá do colocador de lápis.
E aí o cara tá no ventilador. Ele tá tendo ataque de vento constantemente. Vai ter uma hora que esse vento vai entrar. Mas aí, como tá forte, beleza, é um incômodo, é um desconforto. Amanhã passa. E amanhã passa. Aí eu volto a colocar o lápis. Aí no final do trabalho, começa a dor de novo. 1 mês, 2 anos, 10 anos, tendinite. Certo? Porque ele instala, e aí o que vai acontecer? Além de ser algo local, isso vai fazer com que a víscera fique debilitada. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma dor local, só que a hora que a gente pega o pulso, eu já tenho um processo dentro do órgão. Se for tendão, eu começo a ter um processo em fígado. Se for no músculo, eu começo a ter um processo em baço. Se for no osso, eu começo a ter um processo no rim. Ou seja, esse que não é removido por longo tempo. Então, por isso que se fala da acupuntura ser um método de tratamento para tirar a possibilidade de uma invasão pior, de uma doença pior. Porque começou a acontecer, eu limpo. Limpou, beleza, vai lá de novo. Ou seja, é a hora que eu começo, eu tenho um trabalho que eu fico na câmera fria todo dia. Ah, faz quantos anos você está lá? Não, acabei de entrar. Ótimo, vamos tonificar o seu yang para que o frio não invada o seu corpo. Ou seja, eu vou manter esse paciente sempre fortalecido para que a ocupação dele não destrua a saúde. Agora, não, já faz 10 anos que eu trabalho lá. Opa, provavelmente esse frio de tanto bater e ficar no externo conseguiu penetrar e chegar na víscera, chegar no órgão, né? Quando ele fala aqui, de víscera, gente, ele está falando de órgão sólido, tá? Não é víscera, não é órgão oco. Pelo menos não nesse caso aqui, essa resposta aqui. Então, gente, continuando. Aqui eu acabei juntando 2 trechos, tá? Do texto. Então ele fala assim, quando a doença é contraída no inverno, chama-se BI dos ossos. Síndrome BI dos ossos. Quando o BI do osso for prolongado e o vento e os perversos do vento, do frio e da umidade forem novamente contraídos, a energia perversa ficará retida nos rins. Então era aquilo que eu estava falando para vocês agora. Então o que acontece? A pessoa contraiu lá no frio, ou seja, no inverno. Qual é a característica do inverno? O frio. Então ele vai se alocar onde? Na onde o frio bate, no osso. E aí ele fala, quando isso fica prolongado, ou seja, eu não trato essa invasão, e aí acontece uma reincidência dessa invasão, eu vou ter uma invasão que vai direto para o rim. Então é isso que eu estava falando para vocês. Ele é contínuo. Ele está continuamente sendo exposto, ou seja, já tem a síndrome BI lá no tecido. Agora, se isso daí acontece novamente, eu já tenho um BI no tecido. Que tecido? No osso. Se ele penetra de novo, vai acontecer o quê? Vai para dentro, vai para o rim. E isso vai acontecer a mesma coisa para os outros. Então ele falou, quando contraído na primavera, se chama síndrome BI dos tendões. Quando o BI do tendão for prolongado e os perversos contraídos de novo, haverá retenção no fígado. E aí ele continua. Quando contraída no verão, chama-se BI do canal. Quando a BI do canal for prolongada e os perversos novamente contraídos, ela ficará retida no coração. Mesma coisa. Quando se contraída no verão tardio, chama-se mialgia, ou seja, dor dos músculos. Quando a mialgia for prolongada e os perversos novamente contraídos, haverá retenção no baço. Quando contraída no outono, chama-se prurido da pele. Quando for prolongado e os perversos novamente contraídos, haverá retenção no pulmão. Então, o que acontece aqui? Ele fala assim, quando a síndrome BI é formada na estação dominante, ela vai ser direcionada para o tecido da estação. Se for no verão, vai para o tecido do coração, que é o quê? O canal. Se for no verão prolongado, vai para o músculo. Se for no outono, vai para a pele. Entende? Aquela relação que eu falei para vocês da característica da estação. Então,
Se a gente pega por estação, a estação vai ter um órgão associado. Por ter um órgão associado, esse órgão tem um tecido associado. Então, se eu contraio na primavera, vai para tendão. Se eu contraio no inverno, vai para osso. Certo? E aí, se isso acontece novamente, ou seja, é prolongado e acontece novamente, aí tem a invasão para o órgão. Então, aí é algo que começa a penetrar mais e mais. Então, lembrar dessa questão de que a síndrome BI, ela acontece primeiro externamente, primeiro nos tecidos externos, ou seja, uma invasão externa. Percebi que aconteceu, eliminei, show de bola. Agora, se isso penetra e persiste e novamente eu tenho a invasão dos perversos, isso vai penetrar e vai para o órgão. Então, aí eu acabo tendo um problema que está externamente no tecido e internamente, ou seja, eu tenho um aprofundamento da síndrome. Eu tenho uma síndrome BI externa, que já vai gerar um problema no interno. E aí eu preciso tanto trabalhar o interno quanto o externo. Porque se eu só trabalhar o externo, o BI já penetrou. Não vai adiantar mais eu trabalhar só externamente. Então, percebi que aconteceu, eu já devo começar a tratar. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho um ataque do perverso, o ataque do perverso vem sempre no externo. E aí eu vou ter uma relação com cada estação, com cada clima, para ele acometer um dos tecidos. Que tecido? Tecido de correspondência. Então, se for em primavera, vai atacar o tendão. Se for no verão, vai atacar os vasos. Se for no verão tardio ou na nossa interestação aqui, né? Vai direcionar para músculo, no outono para pele, no inverno para o osso. Beleza, isso acometeu, eu tratei no externo, limpou. Agora, se isso persiste com o tempo, o que vai acontecer? A tendência é que esse externo, esse patógeno que entrou, invada. Ele vai para dentro, ou seja, ele vai para o órgão onde antes estava somente no tecido de correspondência. Ou seja, eu tenho um agravamento conforme o tempo passa. Então, qual é o ideal? Sentiu o primeiro desconforto, sentiu pela primeira vez a ocorrência, vá para o acupunturista. Por quê? A gente vai limpar isso no externo antes que ele tenha tempo de penetrar. Ok? E aí, ó, ele fala assim, ó, quando os vários tipos de síndrome BI se prolongarem, irão penetrar cada vez mais profundamente no interior do corpo. Se o vento for o que estiver prevalecendo na síndrome BI, o paciente irá se recuperar mais facilmente. Por quê? Porque o vento, ele vai sempre para externo, né? Dentre vento, frio e umidade, o vento é yang, então ele tende a ficar mais no externo. É mais fácil de eu eliminar o vento do que eliminar o frio, do que eliminar a umidade, né? E aí o Imperador Amarelo volta novamente e fala assim, ó, algumas das enfermidades BI causam a morte do paciente, algumas são prolongadas e não podem se curar durante um longo tempo, e algumas podem ser curadas num pequeno espaço de tempo. Qual a razão? E aí o Thibaut fala, se o BI tiver penetrado as vísceras, ou seja, nos órgãos, o paciente morrerá. Por quê? Isso já vem de longa data, isso já está muito instaurado, já está muito lá dentro. Né? Já é algo muito severo. E aí ele fala, ó, se permanecer nos tendões e ossos, a dor será prolongada. Porque, apesar de estar no tecido de correspondência, já é um tecido mais interno. Já é um tecido que tem uma penetração. Por quê? Porque ele fala que, ó, se retida somente na pele, o paciente pode se recuperar com facilidade. Ou seja, começou a invadir. Ah, Michel, mas pegou e isso aconteceu no verão. Se é no verão, vai direcionar para vaso. Que eu estava falando. Então, acho que vocês pegaram até a parte da penetração, né? Então, a hora que ele ataca o EIT, ou seja, ele está no externo, é muito mais rápido de eu me livrar disso. Porque ele está na primeira barreira. Agora, se já começou a invadir, penetrou a pele, passou a pele, ou seja, passou o EIT, lembra que o EIT está por cima? Ele circula por cima na pele.
Se ele passou o eitim, ele vai passar pela pele. E aí vai começar o quê? Um desconforto interno, tendão, osso, músculo, ou seja, já penetrou em um tecido mais interno, vamos dizer assim. E isso vai prolongar por um tempo. Quanto tempo? Não sei. Quanto tempo isso já está ali? Então, pode ser que começou a acontecer essa semana, pode ser que dure uma semana, 2, pode ser que dure 2 dias. Se está só a nível de pele, se eu tratar ali, por exemplo, com uma fricção, às vezes, colocar um calor, colocar um ti, colocar uma erva, isso já beneficia e já limpe. Ou seja, eu posso tratar com facilidade. Então, quanto mais penetra, pior vai ficando. E a Imperador Amarelo pergunta: algumas vezes a enfermidade BI invade os 6 órgãos ocos. Ou seja, ele saiu dos órgãos tesouro, dos principais, e ele fala, vai para as vísceras. Por quê? Eutibo fala, quando alguém deixa de praticar a temperança em comer ou beber, ou não vive num ambiente apropriado, isso se tornará a principal razão da ocorrência da síndrome BI. Quando isso não for feito, ou seja, não praticar a temperança no comer e beber, ou não viver num ambiente apropriado, provavelmente isso vai direcionar para os órgãos ocos. E aí ele fala, ó, há pontos Shu em todos os 6 órgãos ocos. Quando o perverso do vento frio e da umidade invadem um determinado ponto Shu externamente e, ao mesmo tempo, o paciente é lesado por dentro, por comida e bebida, o perverso irá penetrar pelo ponto Shu e ficar retido no órgão oco. Então, olha a diferença que ele está dizendo aqui. Uma coisa é eu ter uma qualidade de vida e por algum motivo, ou seja, pelo ataque do perverso, instaurou-se uma síndrome BI. Outra coisa é, eu não tenho temperança na vida, comida e bebida, não tenho condições de vida adequadas. O que acontece? Esse perverso, ele vai penetrar não diretamente por fora, ele vai direto para onde já está fraco. Então, ele vai pegar o quê? Um ponto Shu, um ponto de correspondência das vísceras. Por que das vísceras? As vísceras são mais externas. Então, ele vai invadir sempre pelo externo, tá? Então, ele vai acometer primeiro o órgão oco, ou seja, a víscera. Quando o corpo está forte, eu vou ter a invasão pela pele, a invasão pelo eiti, pele, tecidos, e aí, com o tempo, isso vai penetrar no órgão. Agora, se eu não tenho uma temperança, e aí o que acontece, gente? Olha o que ele fala aqui, ó, é lesado por dentro por comida e bebida. O que é esse lesado por dentro? O meu ti original, o meu ti nutritivo, o meu ron ti, o meu in ti não é bom. Eu não tenho defesa, eu não tenho quem defenda, eu não tenho quem nutra. E aí o que vai acontecer? Ele vai invadir pelo externo, sim, mas ele já invade um externo que é mais interno, ou seja, uma víscera, né? Se eu relaciono tecidos com órgãos e vísceras, os tecidos são externos. Agora, se eu relaciono somente entre órgãos e vísceras, as vísceras são externas. E aí ele fala o quê? Vai invadir por fora, através de um ponto Shu. Lembra que os pontos Shu penetram e vão até o órgão ou a víscera, e aí isso daí penetrou pelo ponto Shu, ele vai direto para a víscera. Tá? Então, isso pode acontecer quando? Quando a pessoa não tem uma vida com temperança. Mora na rua, é dado a alimentação desregrada. Então, isso pode acometer de uma forma diferenciada. Ah, vai sempre acontecer assim? Não. Pode acontecer. Tá? E aí o Imperador Amarelo pergunta, isso pode ser tratado por acupuntura? E aí o Thibaut fala, nos 5 órgãos sólidos há pontos Shu. Nos 6 órgãos ocos há pontos de correspondência. E a instauração da doença tem uma localização definida no canal. Por isso, quando a localização específica onde a doença reside é tratada, a doença será curada. Vamos lá. O que ele quer dizer aqui? 2 coisas principais. Primeiro,
Se eu tenho uma relação com os órgãos sólidos, eu tenho pontos Shu, ou seja, pontos de assentimento que vão tratar o órgão. Primeira coisa. Segunda coisa, para continuar isso daí, nesse primeiro item, os 6 órgãos ocos têm pontos de correspondência. Esses pontos de correspondência que ele diz são os pontos mares inferiores. Então ele fala assim, ó, quando eu tenho que tratar órgão Zan, órgão tesouro, eu vou tratar nos pontos Shu. Tá? Bexiga 13, 14, 15, 18, 20 e 23. Quando eu vou trabalhar nos pontos, nas vísceras, eu vou trabalhar pelos pontos de correspondência. Que eu falei, E36, E37, E39, bexiga 40 e VB34. Tá? Que são os pontos de correspondência. E aí ele fala aqui, ó, a instauração da doença tem uma localização definida no canal. Ou seja, onde penetrou isso? Qual é o canal? Qual é o ramo? Qual é o local? E aí ele fala, ó, quando a localização específica onde a doença reside é tratada, a doença será curada. O que eu tenho que associar? O tratamento do interno com o tratamento do externo. Então, assim, lembrem disso, tá? Quando eu vou tratar o BI, eu tenho que ver se eu tenho uma relação já ou somente no externo, ou se essa relação também já está no interno. Ou seja, quanto tempo isso já está instaurado. Há quanto tempo esse problema está? Aonde está? Pessoa, aonde dói? Aonde é o desconforto? De onde para onde? Se eu aperto aqui é pior, se eu aperto ali é pior. Tateiem o canal, tateiem a região, descubram aonde reside a doença. E aí, essa para mim é a parte mais importante dessa aula. Que ele fala assim, ó, a Imperador Amarelo pergunta: podem as energias Hong e Wei se combinar com os 3 perversos do vento, do frio e da umidade para virar uma doença Bi? Ou seja, pode o nutritivo e o defensivo se combinar com os perversos? Tá? Essa é a pergunta. E aí o Thibaut responde: a energia de nutrição, a energia Hong, é uma energia refinada que é transformada a partir da água e dos cereais. Ela harmoniza os 5 órgãos sólidos e se estende aos 6 órgãos ocos. Ela pode entrar nos canais e pode circular para cima e para baixo. Ao longo dos mesmos, a fim de conectar os 5 órgãos sólidos e contatar os 6 órgãos ocos. Ou seja, ela entra, gente, para harmonizar. É uma energia mais refinada. É uma energia de nutrição. A energia de nutrição circula dentro dos canais, dentro dos tecidos. Tá bom? E aí ele fala aqui, a fim de conectar, de contatar, ou seja, a fim de integrar o corpo. Ela sustenta o corpo. E aí ele continua. A energia Wei é a energia rude, que é transformada também a partir da água e dos cereais. Sua propriedade é ser urgente e escorregadia. Mas olha isso aqui, ó. Não pode entrar nos canais. E somente pode se mover sob a pele e entre as estrias, fora dos canais. Fora dos canais. Não pode entrar. Tá? Então, é uma característica muito diferente. E aí ele fala, ó, a fim de fumigar o diafragma e constituir a si mesma no peito e no abdômen. Em condições normais, a energia Hong se movimenta dentro do canal e a energia Wei se movimenta fora do canal, ambas dando a volta ao corpo, começando novamente, sem cessar. Gente, energia Hong é uma coisa, energia Wei é outra coisa. Ambas vêm do mesmo lugar, ambas vêm daquela transformação. Lembra da cascata de formação do Qi?
A partir de uma hora que eu tenho um nutritivo, esse nutritivo é diferenciado entre energia Yin, energia Hong, energia de nutrição e energia Wei, energia de defesa. Uma vai para dentro, a outra circula fora. Elas têm propriedades diferentes. Uma, integrar e nutrir. A outra, que ele fala que ser urgente, ser rápida, ser direta, ela segue, ela flui. Tá? E ela faz o quê? Ela circula por fora, ela circula para proteger, para que não invada nada. Tá? E aí ele fala, ó, em condições normais, ou seja, quando eu tenho saúde, a energia de nutrição se movimenta dentro e a energia de defesa se movimenta fora. Tá? E elas circulam incessantemente, elas circulam sem cessar, elas não param. Quando a circulação tem uma condição anormal, o paciente irá morrer. Quando tiver uma circulação, uma condição normal de circulação, irá se recuperar. Qual é o importante disso daqui? Saber se o whey está para fora e o nutritivo está para dentro. Se não tiver, eu posso me esforçar ao máximo, mas provavelmente isso não tem mais solução. É aquela separação de yin e yang. Tá? Eles não estão de acordo com a vida, eles não estão de acordo de onde deveriam estar. Tá? Ou seja, quando estiver acontecendo normalmente essa circulação, ele vai se recuperar. Eu tenho propriedade para trabalhar. Mas, ele fala aqui, ó, já que as energias estão circulando sem cessar, elas não se combinam com os perversos. E nesse caso, o bi não pode ocorrer de forma alguma. Então, gente, o que acontece? Se eu tenho um nutritivo e um defensivo que estão estão numa condição normal de qualidade e propriedade, ou seja, elas estão nutritivas, elas estão fortes e circulando onde elas devem estar para fazer o que elas devem fazer. O bi não vai acontecer. Por quê? Os três perversos não têm como invadir. Por quê? Porque o por fora está protegido pelo whey. E por dentro o Hong está nutrindo. Então eu não tenho como que se instaure isso. Então não tem como se combine. Tá? Se eu tenho uma boa energia de nutrição e uma boa energia de defesa, nada vai acometer. Lembra lá no começo que a gente fala da briga entre o Qi original, entre o Qi defensivo e o Qi patogênico? Se eu tiver o Qi patogênico batendo, ou seja, maior que o defensivo, ele pode penetrar, ele pode vencer essa barreira e penetrar no corpo. Se o meu defensivo é maior, ele pode bater o quanto quiser. Ele não vai penetrar. Eu posso ter um desconforto, mas isso logo vai ser sanado. Tá? Ah, não, mas eu não sinto frio, portanto eu fico lá de peito aberto para o vento. Espera aí, o meu whey pode ser forte, mas o de fora, o perverso, vai chegar uma hora que ele vai vencer isso daí. Então, vale a pena? Não, vale a pena eu me proteger. Né? Eu vou ajudar o corpo a funcionar. Então ele fala, se o interno tá bom, o interno que eu digo, as energias tanto de defesa quanto de nutrição tão legais, essas três perversos não podem entrar. Se eles não entram, não vai acontecer uma síndrome bi. Não vou ter uma formação de algo que vai obstruir. Tá? Por isso que eu falo que para mim é a parte mais importante dessa aula. Tá? E aí a Imperadora ela pergunta, algumas bi não são doloridas. Por quê? E olha só como foge isso da nossa prática, né? Que a gente fala que toda dor é uma síndrome bi. Mas aí não fala que às vezes a síndrome bi pode aparecer sem dor. Olha só. Então o Thibaut fala, ó, quando o bi está nos ossos, o paciente sentirá peso no corpo. Quando o bi estiver no canal, este estará estagnado e bloqueado. Isso é dor, né, gente? Na maioria das vezes isso é dor. Mas aí, que nem a Beth falou, o canal todo de VB está encaroçado. A pessoa está sentindo dor onde? Na região reflexa de rim.
Então você vê que o canal pode estar bloqueado e não obrigatoriamente eu vou ter uma dor reflexa do hipocôndrio, né? Quando a enfermidade B estiver nos tendões, estes, ou seja, os tendões, estará encaroçado, ou seja, bloqueado, impossibilitado de se esticar. É aquela pessoa rígida. Quando a enfermidade B estiver no músculo, estes ficarão se mexendo. Quando o B estiver na pele, o paciente sentirá frio. Se ocorrerem quaisquer dos sintomas acima, o paciente não estará dolorido. Tá? Então, eu posso ter outras características que vão me evidenciar uma penetração dos patógenos que não obrigatoriamente vai ser refletida como dor. Então, tem essa relação. Ah, mas o paciente sente peso. Obrigatoriamente está no osso? Não, às vezes pode ser uma umidade no tendão. Mas aí o que ele fala aqui é da característica do bi de cada tecido. Tá? Então, por exemplo, normalmente aquelas vozinhas que falam que tem frio nos ossos. Já ouviram isso? Ai, filho, parece que o frio tá lá no osso, dói lá no osso. Tá? Isso é uma síndrome que já penetrou. Tá? Eu já tenho um frio instalado. Aí tá, no osso. E aí ela vai falar, parece que é difícil mover, parece que é pesado. Tá? Porque vai ter uma característica ali da invasão do osso. Tá? Se vai no tendão, fica aquela pessoa que é toda travada, toda dura. Ah, mas isso vai trazer dor? Pode trazer, mas ela pode só ficar rígida. E não obrigatoriamente vai trazer dor. Né? Então vamos pensar, por exemplo, pessoa que faz academia e odeia alongar. Não começa a ficar cada vez mais curto? Você pede para a pessoa fazer extensão de braço, por exemplo, ela faz isso. Fica em arco. Opa, provavelmente eu tenho algo instaurado ali no tendão que ele está bloqueado. Ah, Michel, mas é só falta de sangue. Opa, obstrução, não deixa entrar o sangue. Pode ser que eu tenha ali frio. Pode ser que eu tenha umidade. Tá? Então eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que sentir, eu vou ter que avaliar, diagnosticar para saber o que está acontecendo. Obrigatoriamente esse paciente vai ter dor? Não. Tá? Mas, na maioria das doenças do tipo B, irão ocorrer constrição e aperto ao se defrontar com o frio e relaxamento e perda ao se defrontar com o calor. Posso ter dor? Posso. Posso ter outras características, que nem ele está falando. Se for frio, eu posso ter uma constrição do local. Se for calor, eu posso ter um relaxamento do local. E isso pode ser também uma síndrome B. Tá? Então você vê aqui, ó, ele fala lá no começo de 3 patógenos, né? Vento, frio, umidade. Os 3 têm que atacar contínuo, tem que ser junto, vão se misturar e virar alguma coisa. E ele fala aqui, ó, eu posso ter calor. Pode ser por invasão de calor? Pode. Pode ser por frio que com o tempo se transformou em calor? Pode. Pode muita coisa, né, gente? É dinâmico o corpo. O Ti é dinâmico. E aí, se eu lembro que frio e calor também é Ti. Tudo é Ti. Tá? Qual é a característica do Ti que está naquele local? Ah, é um Ti quente. Ou seja, eu preciso drenar o calor e levar sangue. Ah, não, é um Ti frio. Eu preciso aquecer e levar Ti. Tá? A cada caso eu vou ter uma característica. Essa característica vai me evidenciar na onde? No diagnóstico. É lá que eu vou perguntar e saber o que está acontecendo. Certo? E aí, só para fechar um pouquinho isso daqui, algumas outras dicas que vêm lá do Maciossi. O livro é esse aqui, ó, A Prática da Medicina Chinesa. E aí ele fala assim, ó, a síndrome da obstrução dolorosa indica dor, sensibilidade ou formigamento. Então você vê que não é somente dor, eu posso ter outras características. Onde? Dos músculos, tendões e articulações, devidos à invasão externa de vento, frio ou umidade. Gente, esses são os 3 patógenos por excelência para instaurar síndrome B.
ok? E aí vai ser sempre dor? Não, eu posso ter um formigamento, eu posso ter uma parestesia, eu posso ter uma falta de sensibilidade, eu posso ter uma hipersensibilidade, eu posso ter variações, tá bom? E aí ele fala também, ó, na medicina chinesa, a obstrução significa dor, sensibilidade ou formigamento, proveniente de obstrução na circulação de qi e sangue nos canais, causado por invasão externa de vento, frio ou umidade. Mesma coisa, né? E aí ele fala de novo, a invasão de fatores climáticos externos ocorre devido a uma deficiência preexistente e temporária do qi e do sangue no corpo, que permite com que o vento, o frio e a umidade penetrem. Então vocês veem que é a mesma coisa que a gente está falando aqui? Eu tenho uma deficiência local, eu tenho uma deficiência geral, ou seja, eu tenho parcelas do nutritivo e do defensivo que estão fracos, seja localmente, seja sistemicamente, que permitem com que o vento, frio ou umidade invadam. E eles invadem onde? Principalmente músculos, tendões e articulações. Também pode pegar a pele, por quê? Por onde ele vai invadir. Pode também pegar o osso, que é o quê? Articulação. Eu posso ir para cada tecido, para cada local, posso estar ainda no vaso, ou seja, acabou de invadir, acabou de passar a pele, está entrando ali em canal principal. Opa, está entrando em canal principal, ele pode encontrar um ponto chu e penetrar. Ele pode continuar descendo para ir para osso, porque ele tem uma característica de frio. O frio vai para o tecido do rim, porque o rim é afetado pelo frio. E quem é o rim para fora no corpo? O osso. É o ouvido. Tá? Então, lembrar que essas relações não é só para falar, tá com dor no ouvido, tem relação com o rim. Por quê? Porque é tecido de correspondência, é local de abertura, é local onde se apresenta, é na lombar, é no joelho, né? Na reprodução. Então, qual é essa associação? Qual é o sentido que me faz falar? Tem invasão de frio. Opa, tem invasão de frio? Para onde isso tende a ir? Tende a ir ao rim. É para lá que ele vai obrigatoriamente? Não, pode ir para outro lugar? Claro que pode. Tudo é suscetível. Porém, eu tenho preferências, eu tenho ti que são característicos. Tá? E aí, por isso, aquela tabela lá no início. Né? O fígado tem relação com o tendão, que tem relação com os olhos, tem relação com as lágrimas. Ah, mas a pessoa está chorando, então tem alguma coisa no rim. Não, pode ser no coração. No fígado, pode ser no coração, pode ser no rim, pode ser no pulmão, pode. Não é porque está chorando obrigatoriamente que estão caindo lágrimas que tem uma relação com o fígado. O fígado está sendo atacado, por isso ele está mencionando lá e soltando a lágrima. Certo? Mas pode estar vindo de outro lugar. Ah, não, a pessoa tem corrimento lacrimal diariamente. Pode olhar direto o fígado. Tá? Porque é quem controla esse líquido. Tá? É o líquido de correspondência. Então, lembrar o que está associado nesse todo, tá? Que a gente fala. De tudo isso que tem relação. Tá bom? Então, só hoje para trazer essa visão de que síndrome BI vai muito além de dor. Tá? É uma síndrome de obstrução dolorosa. Legal, o nome fala, tem dor, mas esse dolorimento pode ser um torpor, pode ser uma hipersensibilidade, pode ser uma fraqueza, pode ser um peso. Tá? Então, expandam um pouco o termo dor. Pode ir além. Tá bom? Mais perguntas? Se não tiverem mais perguntas, gente, boa noite a todos.